temos aprendido nesta série de mensagens preparados para a guerra, alguns aspectos importantíssimos para a nossa vida diária. E eu quero hoje dar continuidade a esse tema, a esse assunto. Quero saudar todos que estão pela internet. Nós fizemos algumas alterações, o pessoal da recepção fizeram ainda agora há pouco algumas alterações finais, nos bancos da igreja. Achei que ficou muito bom essa alteração, e nós centralizamos agora a nossa câmera principal. Ela estava aqui do nosso lado, para quem olha da igreja esquerdo, para mim que estou pregando o lado direito, e já era um desejo nosso centralizar, Então conseguimos ainda uma base que ela está ainda em andamento, mas o protótipo já dá hoje para ser utilizado. Então, graças a Deus por isso. Eu estou assistindo aqui pela câmera. Então eu vou pedir para vocês fazerem uma gentileza. Dá uma fechada, corta o púlpito, tira um pouco o púlpito. Isso, vamos ver. Tira o púlpito. E você vai pegar desta linha do púlpito para cima, se necessário for, abre um pouco mais a tela, tá bom? Para não aparecer essa parte aqui do púlpito. Deixa eu ver aqui, enquanto eu falo aqui, demora até chegar lá, Deixa eu ver se... Isso. Não, agora ficou ruim. Isso, tá bom. Agora tá bom. É que demora para... Isso. Abre isso aí, tá bom? Depois a gente vai ajustando. Como é ao vivo. Amém, graças a Deus. Tema desta noite: preparados para a guerra, com o subtítulo: Vigie os seus pensamentos. Você sabe que os nossos pensamentos, eles têm vida própria. Os nossos pensamentos, eles estão o tempo inteiro em atividade. Nem quando você dorme, o seu cérebro para. Se você não sabia disso, fique sabendo. O sonho, por exemplo, é uma ativação cerebral. Enquanto você sonha, enquanto você está sonhando, isso é o seu cérebro em atividade. Algumas pessoas falam: eu sonhei com uma coisa tão negativa, tão preocupante. Não se preocupe com isso, tá bom? Porque o sonho, ele na verdade, grande base a atividade cerebral noturna. Enquanto você dorme, o seu cérebro continua em atividade, porque o cérebro só para quando há uma morte cerebral. Aí ele para. Do contrário, ele está sempre em atividade. E por isso, hoje eu quero compartilhar com você como é importante nós vigiarmos e cuidarmos dos nossos pensamentos. O texto base desses dias tem sido Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Pai, que o teu Espírito agora gere em cada um de nós a compreensão e o entendimento de como nós devemos agir em relação aos nossos pensamentos. Que possamos ter, Pai, por intermédio do teu Espírito, a lucidez e também, Pai, a percepção daquilo que nós temos pensado. E eu sei que o teu Espírito pode nos dirigir, o teu Espírito pode nos fazer vigiar os nossos pensamentos, policiar, pôr guarda, pôr tranca nos nossos pensamentos, para que eles não se desviem do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, fala rica e poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha preciosa família espiritual. Nós temos uma capacidade tão ímpar, tão extraordinária, tão sobrenatural em relação aos nossos pensamentos, que exatamente agora, enquanto eu estou aqui pregando e falando,
Muitas pessoas podem, nesse momento, estar aqui fisicamente, mas cerebral, com os seus pensamentos bem distante, bem longe daqui. Você pode, nesse momento, você que está na sua casa, me assistindo através da internet, você pode também, nesse momento, estar de olho no seu telefone, na sua TV, porém, o seu pensamento pode estar aquém, muito distante agora do que você está fazendo, que é assistir esse culto. Por que eu estou falando isso? Para te mostrar a dimensão e a capacidade que nós temos no que diz respeito à nossa vida emocional, nos nossos pensamentos e como nós nos policiamos em relação a eles. É importante você entender e você saber que os seus pensamentos, eles são o tempo todo controlados ou pela sua carne ou pelo seu espírito. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Ontem na live, nós falamos muito, eu e a bispa, sobre quem está no controle. Porque nós sabemos que há um jargão na obra de Deus que diz assim: Deus está no controle, Deus está no controle. Olha, Deus está no controle, como é que está aquele problema lá? Deus está no controle, mas na verdade Deus não está no controle coisa nenhuma, porque a pessoa não deixa o controle nas mãos de Deus. Tem pessoas que são extremamente controladoras, e nós vimos ontem na nossa live que isso é muito terrível, é muito complicado. Se você não assistiu, assista. Não que a característica seja totalmente ruim, mas em grande parte o controlador, ele é um manipulador, ele manipula pessoas, ele manipula a vontade, ele distorce algo para que a vontade seja feita segundo a sua própria vontade. E por que eu estou falando isso? Porque se nós, e a bispa comentou de um curso que nós fizemos, depois de uma palavra que eu falei, e ela lembrou de um curso que nós fizemos muitos anos atrás, de oratória, em que o professor nos disse: olha, o seu último depósito é o seu primeiro saque. Porque eu estava explicando exatamente isso, que como que funciona a questão dos nossos pensamentos. Você precisa entender isso para você embasar a sua vida em tudo que você faz. Por exemplo, se aquilo que eu estou fazendo é voltado para um aspecto da minha carne, um pensamento da minha carne, se eu estou constantemente em atividade apenas com a minha carne, na hora que surge um problema, na hora que surge uma oportunidade, na hora que surge qualquer coisa, o primeiro saque que eu vou fazer é naquilo que naquele momento está mais em evidência na minha vida, que é a minha carne. O oposto também é verdadeiro. Se eu estou em constante atividade espiritual, com a minha vida espiritual alinhada, buscando a direção do Espírito de Deus, buscando as coisas do reino de Deus, se eu estou em submissão à palavra, quando surge tanto uma dificuldade quanto uma oportunidade, automaticamente eu vou agir, a minha tomada de decisão instantânea, em conformidade com a palavra, com aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Você vai perceber no seu comportamento, uma característica do seu comportamento, que como você está vivendo em determinado momento, como está ali você, como você está emocionalmente falando, você age em relação às outras pessoas. Você já percebeu quando você está muito feliz com algo muito bom que te aconteceu? Quando algo muito bom te acontece, você tem a tendência de fazer o quê? Você quer externar isso e você está alegre com o mundo todo, você vive com alegria com todas as pessoas, e você está sorrindo, e você está ali vibrando. Quando você está com um problema, a tendência também é você, de alguma forma, exteriorizar isso, maltratando as pessoas, tendo um comportamento errado. Tudo isso diz respeito aos nossos pensamentos. E agora, o que eu quero que você compreenda? Que o inimigo também sabe disso. O inimigo tem esta lucidez e esta clareza de como age a mente humana. E é exatamente aí que ele entra para atuar, para de alguma forma desestruturar a sua vida através daquilo que você pensa. Porque você age conforme você pensa. Você toma as suas decisões conforme você pensa. Até quando alguém toma uma decisão extremamente absurda, a pessoa costuma dizer assim: não, naquele momento eu agi sem pensar.
Olha, eu estava com uma pedra na mão e eu atirei, eu agi sem pensar. Olha, eu naquele momento, eu perdi a cabeça e eu dei um tapa na cara da outra pessoa, eu agi sem pensar. Na verdade, ninguém age sem pensar. Não existe a possibilidade de alguém agir sem pensar. É que na hora que você tomou aquela decisão, a coisa que estava mais, o seu último depósito, aquilo que estava mais em evidência, foi o que você fez. A vontade maior, ela foi exteriorizada. A vontade maior, ela foi externada. E a sua vontade maior era de dar um tapa, e por isso a pessoa deu tapa, ou agrediu, ou fez o que fez. Então, com isso, o que a gente precisa entender, que nós não podemos dormir em relação aos nossos pensamentos, nós não podemos dormir em relação ao cuidado com a nossa vida espiritual, porque quando nós deixamos de ter esta percepção, este cuidado de vigiar, de ter esta vida sóbria no espírito, automaticamente o inimigo vai entrar com uma cilada. Presta atenção no que eu vou te falar. Esta é uma revelação da graça de Deus importante para você guardar o resto da sua vida. Todas as vezes que você estiver muito bem espiritualmente, tenha certeza que muitas tentações, muitos ataques do inimigo não virão nesta hora. O inimigo não vai atacar você quando você está de guarda levantada. É muito difícil, porque ele sabe que nesse momento você está ali firmado, você está firme, e você vai agir em conformidade ao seu último depósito. Você vai agir em conformidade àquilo que você recebeu. Agora, como nós vamos entender uma pergunta que as pessoas fazem? Que pergunta? Como pode, bispo, a pessoa acabou de sair do culto, estava lá na igreja, louvando a Deus, abraçou os irmãos, não sei o quê, chegou em casa, soltou os cachorros na mulher, brigou, bateu a panela de pressão na cabeça da mulher, foi uma tragédia. Como pode? A pessoa estava no culto, mas como pode estar acontecendo nesse momento, alguns de vocês podem não estar aqui nesse momento, o seu pensamento pode estar longe. Talvez você esteja nesse momento pensando em algo fora do que eu estou falando aqui. O seu pensamento talvez não esteja aqui, ou talvez alguém que esteja agora pela internet esteja me assistindo, pensando nisso, mas a cabeça já saiu da mensagem, da pregação há muito tempo. Por isso, a pessoa não recebeu a palavra, a pessoa não tomou posse da palavra, e por isso, na hora que ela precisou sacar do bom tesouro, ela sacou, o último depósito dela é uma atitude carnal. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Então, isso é importante de nós entendermos, porque de onde procede algumas coisas? Porque se eu estou aqui fisicamente, mas se eu não estou recebendo isso, se eu não estou fazendo desta palavra uma morada no meu coração, possivelmente, as minhas ações, o meu primeiro saque vai ser o meu último depósito. E se o último depósito não foi aquilo que realmente tem a direção do Espírito Santo de Deus, você vai agir de maneira equivocada. Por isso, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: e assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, é importante haver uma sobriedade. Porque assim, uma pessoa sóbria, o inimigo não vai atacar você quando você está sóbrio. O inimigo vai atacar quando você está indolente, quando você está dormindo e quando você não está vigiando. Você entende isso que eu estou te falando por intermédio do Espírito Santo de Deus? Então, quando é que o inimigo vai agir numa área? Quando é que o inimigo vai atacar o seu pensamento? Quando o inimigo vai atacar? Quando você não está sóbrio, quando você não está vigiando, quando você está dormindo. Aí Paulo, lá em Efésios, olha que interessante, no capítulo 6, versículo 16, olha a dica que o apóstolo Paulo dá. Presta atenção nisso aqui é muito importante. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Não. Eu vou ler de novo. Embraçando o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Não. Eu vou ler de novo. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim ou não? Sim? Não. Eu vou ler de novo. Embraçando o escudo da fé. Ah, mas eu li 4 vezes. Embraçando? O sempre é fundamental. Porque é o sempre é que vai te manter em alerta. É o sempre é que vai te manter protegido. É o sempre que vai manter você guardado. É o sempre. Então, não dá para estar guardado 99%, porque em 1% você pode ser atacado e pode ser letal. Por isso ele diz sempre. Então, o nosso cuidado, como igreja, como pessoas, como filhos de Deus nesta terra e filhas de Deus nesta terra, é estar sempre com o escudo da fé. Agora, o que é o escudo da fé? Porque a Bíblia fala que existe uma armadura. Então eu vou amanhã numa casa que vende armadura. Tem aí uma casa que vende armadura? Talvez de fantasia, né? Mas a armadura mesmo não vai ter. Alguma coisa está acontecendo aqui. Então a pessoa vai comprar uma armadura e vai andar na rua. Não, agora eu vou andar com armadura sempre, toda hora. Não, não é essa armadura. O que é a minha armadura? Olha aí, o inimigo querendo atacar aqui. Qual que é a minha armadura? A minha armadura da fé é exatamente esta questão da minha vida espiritual. Porque é através desta relação com Deus que eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, como que eu me protejo? Sendo sóbrio, sabe? Sendo uma pessoa vigilante, que está com o escudo da fé. Estou me lembrando da época que eu ia nas discotecas. Isso aqui está parecendo. Daqui a pouco eu começo aqui. Já, o velho, olha, o inimigo atacando, o velho homem já começa aqui a se movimentar. Mas não vai porque está tudo aqui já. É do Espírito de Deus. Não vai atrapalhar nada. Olha aí. Então vamos lá. Vamos com esta luz mesmo de discoteca. Vamos lá. Então, embraçando o escudo da fé. Sempre. É necessário que você esteja ligado. Porque são nos mínimos detalhes que a guerra é feita. São nos mínimos detalhes que coisas são roubadas de nós. São nos mínimos detalhes que o inimigo vai atuar para, de alguma maneira, gerar prejuízo a cada um de nós. Então, presta atenção, porque isso aqui é importante, você tem que guardar no seu coração. Olha só, se eu deixar escapar, se eu der uma pequena brecha, se eu der uma pequena abertura para um pensamento equivocado, muitas coisas na minha vida podem morrer. Olha, podem morrer sonhos, podem morrer projetos, podem morrer um sucesso frutífero, podem morrer famílias, podem morrer relacionamentos, muita coisa pode morrer. E como que o inimigo atua? Colossenses 2,8, cuidado. Cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, é algo que não é espiritual, conforme os rudimentos do mundo, é algo que não tem parte com Deus, e não segundo a Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque como que vem esse laço? Como algo pode, de alguma forma, enredar você, amarrar, aprisionar? Como que uma filosofia ou algo que é um rudimento humano, ou uma tradição dos homens? De forma sutil. As coisas, quando elas vêm, elas não vêm como muitas vezes a gente pensa, que o diabo vai vir com um tridente, com um chifre. Gente, o diabo veste Prada. O diabo veste Prada. Então, é um filme isso, né? É um filme? É um filme. O diabo não vem de bamba nem de quichute.
O diabo veste Prada. Então a gente tem que ficar ligado, porque assim, às vezes algo é muito sutil e vai gerar um caos na tua vida. Às vezes é alguma coisa que chega assim na sua vida, é um laço, daqui a pouco você está no meio daquilo e aquilo rouba você. Quantas pessoas já se prejudicaram na vida profissional, porque às vezes vem alguém ali e vem enredando na vida profissional e planta no teu coração, dentro do seu trabalho, do seu local de trabalho, que, você não é honrado aqui, você não é valorizado aqui, e daqui a pouco você está, realmente eu não sou valorizado, olha, você viu o jeito que falou com você? Se é comigo eu não aceito. E às vezes você começa a permitir que um pensamento que não existe passe a existir e gere caos, gere morte e gere destruição na sua vida. Então o inimigo vai usar muitas vozes para tirar o seu foco. Quando nós temos um sonho e nós anunciamos este sonho, nós falamos deste sonho, nós falamos do nosso projeto, nós falamos do que nós desejamos, etc, e etc, e etc. Sabe o que ocorre nesse momento? Quando um sonho, ele é de Deus, quando um sonho vem do coração de Deus na sua vida, acredite no que eu vou lhe dizer, seguramente o inimigo vai tentar, de todas as formas, colocar alguém com uma vã sutileza para, de alguma maneira, tirar você deste foco, tirar você do seu projeto. De alguma forma, às vezes tem pessoas que confundem na obra de Deus um problema, uma dificuldade, a pessoa diz assim, não era para ser, Deus não queria, Deus não estava naquilo. Deixa eu te falar uma coisa, vigia os seus pensamentos, porque às vezes uma dificuldade, ou algo que se levanta, ou alguém que vem para te desestimular, disfarçado de amigo, disfarçado de amiga, disfarçado de uma pessoa que quer o seu bem, na verdade, às vezes, esta palavra não é a palavra de Deus para você, não é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, eu falei ontem na live, porque isso acontece muito até no cenário espiritual e de igreja. Às vezes a pessoa, ela quer persuadir a outra de tal forma, que a pessoa fala assim, olha, eu senti de Deus de te falar isso. Olha, eu estou falando para você, olha, entenda, estou falando em nome de Deus para você. E aí, porque aquela pessoa vem com esta fala, em nome de Deus, olha, estou falando para você, toma cuidado. Eu falei isso ontem na live, porque acontece o seguinte, algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, bispo, olha, Deus me deu um sonho, uma direção, eu queria te compartilhar com você isso aqui, porque olha, foi Deus quem falou. E quando diz respeito à minha vida, o meu chamado, o meu ministério, eu falo, não, pode falar, fica tranquilo, porque se Deus falou com você, Ele vai falar comigo também. Porque uma coisa que Deus tem, e é impressionante, Deus tem mania de falar comigo. Mas Deus tem uma mania de falar comigo. Então eu não tenho um problema quando Deus fala com alguém, porque se falou com a pessoa, diz respeito a mim, eu falo, fica tranquilo, porque Deus tem uma mania de falar comigo, pode deixar que Ele vai arrumar um jeito de falar comigo. Porque você tem que começar a entender que Deus fala. Porque assim, o que um quer, ou a vontade do outro, está dentro do seu sistema de percepção. Veja, se você pegar um casal de irmãos gêmeos, ou duas moças gêmeas, ou dois irmãos gêmeos, ou um casal, eles pensam diferente, eles têm comportamentos diferentes, eles têm vontades diferentes, mesmo tendo nascido no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo pai e da mesma mãe, porque todos nós somos diferentes. E eu, às vezes, vou querer que a vontade para a vida do outro seja a minha. Vou te dar um exemplo básico, simples, que todos os pais aqui vão entender. Qual é o nosso desejo como pai e como mãe? Que os nossos filhos sejam como? Como eles querem? Como nós queremos. O problema é que chega um momento que a gente começa a perceber que os nossos filhos não querem mais ser como nós queremos. E não há nenhum problema nisso, desde que não seja nada que vá ferir aquilo que Deus fala, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, não há problema. Nós temos que entender que eles têm vida própria, né? E vão seguir o próprio caminho. Nós vamos aconselhar, nós vamos instruir, nós vamos orientar, mas nós precisamos saber que eles têm vontade própria. E quando um pai ou uma mãe não aceita isso e tenta de algo,
ele pode, não, olha, sabe, eu tenho experiência, ou então não tenho experiência com Deus. Não entra nessa conversa. Então tudo bem, então eu não vou falar nada. Então não tenho experiência com Deus, né? Então acho que eu não sei o que eu estou falando. A gente toma cuidado porque às vezes a pessoa não sabe o que está falando. E aí a gente entra na chantagem emocional. A gente deixa se levar por uma sutileza disfarçada e que a gente não pode. Talvez você não dê um passo de fé, você não avance na vida, você não faz nada, porque você está ouvindo quem você não deve ouvir. Você está tomando uma decisão que você não pode, age de uma forma que você não poderia. Olha, às vezes, sabe qual era a vontade da minha mãe? A vontade da minha saudosa mãezinha, quando eu me casei, é que eu não saísse de casa. A maior alegria da minha mãe foi quando o meu apartamento não ficou pronto, não é bem? E nós fomos morar na casa da minha mãe, ainda por uns quantos meses? Uns 2 ou 3 meses eu fiquei na casa da minha mãe, enquanto meu apartamento não finalizava. Estava terminando de arrumar as coisas no apartamento. Eu disse, mas para que você vai sair daqui? Você tem um quarto aqui. Olha, mas não precisa. Olha, às vezes sabe o que você vai ouvir de um familiar? Se você tem um sonho de casar, de crescer, desenvolver, aí com todo carinho, não leve a mal o que eu vou falar, não é para ninguém ficar chateado. Mas tem coisa que parece que é bênção, mas depois é maldição. A pessoa fala, não, meu filho, não, vocês vão casar. Pega o terreninho aqui no fundo, faz uma ridícula, não é ridícula, como é que é o nome? É uma edícula, faz uma edículazinha aqui, não ponha nem cozinha, não faça nem cozinha, porque já tem cozinha aqui em casa. Faz lá só um matadouro, um abatedouro lá, e um banheiro, você não precisa nem fazer, o matadouro é um quarto, aliás, faz só um quartinho lá, e não precisa fazer mais nada. Cuidado, sabe por quê? Porque parece que é algo bacana, mas vai roubar você, vai impedir você de crescer, vai impedir você de avançar, vai impedir você de dar voos mais altos. Se a pessoa está numa chamada zona de conforto, não, você está bem aqui, não, olha, você está bem aqui. Mas a pessoa está numa empresa, a pessoa não está feliz. E aí tem um colega de trabalho que fala, não, mas olha, você tem salário, você tem até vale merenda, você tem um vale merenda, você pode merendar na padaria, toma café da manhã, almoço, você tem um vale merenda, você tem um vale cesta básica. É que às vezes o vale merenda e o vale cesta básica para aquela pessoa é o ápice da vida. Para você não. Você está bem aqui, nesse cantinho aqui, sabe? Você está bem aqui. Você tem um salário aqui, eles pagam todo mês. Gente, eles todos os meses pagam o nosso salário. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. E a pessoa fica naquilo. Porque é algo sutil. Porque quando a gente trata dessa questão de pensamento, sempre a gente fala muito de coisa absurda, só que tem coisa que não é absurda, é sutil. E hoje tem gente que está amargando, que não dá um passo a mais, as coisas não avançam, a vida não anda, porque a pessoa se prendeu em algo, amarrou, foi amarrado, foi algemado naquilo, e não sabe como se desvencilhar. Às vezes você vê pessoas que não têm liberdade, com todo respeito, tá? Porque construiu a casa no terreno do sogro, da sogra, construiu uma edícula lá atrás, a pessoa não tem liberdade, aí fica algemado. A pessoa fica algemada. A pessoa compra uma coisa, comprou, chegou uma geladeira nova aí para você. Dali a pouco está a família falando, também não paga aluguel, construiu no terreno do pai, construiu no terreno da sogra, e a tua vida fica travada, tua vida fica amarrada, você não desenvolve, você não cresce. O que eu queria que a igreja entendesse hoje, que nós temos que nos preparar para todo tipo de guerra, e guerra não necessariamente falando, é algo que vai ser travado conosco de cara limpa, de cara lavada, vai vir sutil, sabe? Vai vir de uma maneira que vai roubar o teu futuro,
vai roubar a tua esperança. Eu me recordo, eu estou falando de coisas que aconteceram na minha vida, quando a minha mãe um dia falou assim, meu Deus, não se mete com esse negócio de ir para Santos, porque tudo para minha mãe era Santos. Mongaguá era Santos, Praia Grande era Santos, Itanhaém é Santos, São Vicente é Santos, Guarujá é Santos, Ubatuba, tudo para ela era Santos. E aí minha mãe falou, o quê, bem? Qualquer praia era Santos. E quando eu comecei a vir para Itaim, eu falei, não, pelo amor de Deus, você não vai se meter com esse negócio de ficar indo lá para Santos, para pregar em Santos. Pô, era minha mãe. Eu acho que ela queria o meu bem. Mas a palavra dela era conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E não era segundo a Cristo. Então, existem coisas que não são segundo a Cristo. Existem coisas que podem vir até de pessoas que nos amam, mas que não é segundo a Cristo. Porque aí o que entra é a tradição, é a sutileza, é a vontade, é a filosofia. Então, às vezes o que entra é não perder o controle, é a pessoa que quer ser controladora. Nós já trabalhamos com pessoas assim, não foi bem? Nós trabalhamos com uma pessoa que era assim, queria controlar a nossa vida, controlador. É terrível. Você se sente às vezes envergonhado de poder ter uma coisinha melhor, de poder fazer algo melhor, porque como que você comprou isso daí? Porque a pessoa paga o seu salário, mas quer controlar a tua vida. A pessoa te dá um benefício, mas quer controlar você. A pessoa te oferece algo para te ter por perto, para ter o controle sobre a sua vida. Só que aí você não desenvolve. Só que aí você não cresce, aí você não avança, aí você fica paralisado. Então, o que nós precisamos entender, amado? Que o inimigo, através destas coisas sutis, tem aprisionado muitas pessoas na obra de Deus. Tem aprisionado a vida de muitas pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, porque às vezes eu falo uma coisa do altar, tem gente que se chateia comigo. Eu não estou aqui menosprezando ninguém que construiu a casa no terreno do sogro ou da sogra, porque talvez alguém aqui pode ter construído, ok, foi uma opção sua. Talvez alguém que esteja agora pela internet diga, bispo, poxa, não fala assim não, porque eu construí, sou muito feliz. Graças a Deus que você é feliz, graças a Deus que você tem uma harmonia maravilhosa com o teu sogro, então, graças a Deus. O que eu estou dizendo é que esta é uma das maneiras que o inimigo age. Estou dando aqui um exemplo. Não estou dizendo que porque alguém construiu no terreno, deixa claro, né? No terreno do sogro, a pessoa não tem sonho. Não, tem gente que é feliz assim. Tem gente que é feliz com o Vale Merenda e o Vale Cesta Básica. Graças a Deus que a pessoa é feliz assim. Eu não tenho nada contra. O que eu estou dizendo é que para algumas pessoas não é isso que Deus tem. Para outras pessoas, Deus não é este o propósito. E se a pessoa se envolve nisso, a pessoa sofre. Porque por trás de muitas pessoas que oferecem algo, há um controlador. Por trás de algumas pessoas que oferecem algo, existem coisas ou um propósito maligno para controlar os seus pensamentos e dirigir a sua vida, não conforme o que você pensa, mas conforme o pensamento da outra pessoa. Então, se eu não controlo, se eu não vigio os meus pensamentos, eu posso estar há muito tempo sendo dirigido por alguém. Você já pensou nisso? Que talvez você não seja o condutor da tua vida? Você já percebeu que talvez alguém que esteja dirigindo você e levando você para fazer o que a pessoa quer com você, porque você não vigia os seus pensamentos, porque você não se posicionou contra a pessoa, não se posicionou em Deus para o que Deus tem para você. Porque às vezes, quando nós damos ouvidos a algumas vozes, alguns pensamentos, nós podamos ou roubamos coisas extraordinárias que Deus manifestaria nas nossas vidas. E o inimigo, a estratégia dele é a única, eu já falei aqui centenas de vezes, você conhece de cor e salteado, que ele age através da mentira. Digo, o inimigo age através da mentira. Vós sois do diabo, João 8,44, não está falando de nós, está falando do ímpio.
que é vosso pai, diz Jesus, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha a característica do inimigo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, o inimigo, ele é o pai da mentira. Então, não abra espaço para pensamentos mentirosos do inimigo na sua vida. Pensamentos que vai gerar em você um sentimento de que você não é capaz, um sentimento de que você não é merecedor, um sentimento de isso não é para mim, um sentimento de que quem sou eu para ter isso? Não, isso aqui não. Amados, escuta uma coisa. Você precisa ouvir a voz de Deus no seu coração. Só que para ouvir a voz de Deus, nós temos que estar conectados, temos que estar alinhados com as questões espirituais, temos que estar alinhados com as coisas de Deus. Por quê? Porque aí eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou saber discernir se é Deus ou se é a minha carne. Se aquilo que alguém está me falando realmente é o que Deus tem para a minha vida, ou é apenas um coração extremamente amoroso, gentil e maravilhoso, que me ama, só que não é a voz de Deus. Vocês acham que a minha mãe, quando disse para mim não vir para Itanhaém, a minha mãe, quando disse para eu ficar na casa dela, de verdade, vocês acham que a minha mãe me odiava? Você acha que a minha mãe me odiava? Me odiava. Você acha que ela falava isso porque ela queria o meu mal? Você acha que a minha mãe queria o meu mal? Nunca na vida. Nunca. Só que cabe a mim, saber o que Deus tem para a minha vida. Não cabe a minha mãe mais. Por isso a Bíblia diz, deixará o homem, pai e mãe, unirá sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então cabia a mim entender o que Deus estava falando comigo. Cabia a mim entender se aquilo que ela estava falando era a boca de Deus ou era uma vã sutileza, a vontade dela, sendo às vezes influenciada pelo desejo de mãe, a influência de mãe, mas por trás até a mentira do inimigo, tentando de alguma forma me persuadir. Então é isso que eu quero que você entenda. Por isso Paulo, lá em Efésios, agora no capítulo 6, o versículo 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha o 18, com toda a oração, súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, com toda oração e súplica, orando em todo tempo leia aí, orando no, meu Deus do céu, será que tiraram dali? Gente, o bispo está lendo o versículo, pelo amor de Deus, aí vocês me derrubam. Travou aí o sistema? A gente não pode, vocês têm que ficar atentos aí em cima, pelo amor de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, 18, por favor. Ah, meu Deus do céu, não passaram o 18. Já sei quem é o culpado. O culpado é o inimigo. Desculpe, viu? Estava para arrancar um rim de alguém aí. Quem está lá em cima? Ah, é você. E por coincidência foi para você que eu passei os versículos, Por coincidência. Então, o versículo 18, que já vai aparecer aí em 30 segundos, diz assim. Não, eu tenho ele, eu quero ele no telão. Com toda a oração, não vai não. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios 6, versículo 18, eu espero. Você que abriu a Bíblia, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo essa palavra é muito importante. Em todo tempo nós oramos no Espírito. Então, a nossa oração tem que ser no Espírito, uma oração espiritual, uma oração embasada, uma oração dirigida pelo Espírito de Deus, uma oração conduzida pelo Espírito de Deus.
Essa tem que ser a nossa oração. Nós temos que orar esta oração no Espírito, com a direção de Deus. Senhor, é isso mesmo? Não é isso? Senhor, o que eu estou vivendo é de fato o que o Senhor tem para mim? Senhor, o que eu estou, nesse momento, o que está acontecendo ao meu redor? Pai, eu recebi essa proposta, vou ou não vou? Faço ou não faço? Senhor, eu acordei, eu estou com uma vontade de fazer isso aqui. Senhor, eu estou para fazer isso aqui. Faço ou não faço? Essa é a oração no Espírito. Nós temos que fazer em todo tempo, em todo momento, essa oração. O que acontece muito, eu queria falar uma coisa para vocês, caminhando agora para esses minutos finais, uma coisa importante de nós entendermos. Às vezes, você, por alguma circunstância, por algum motivo, por alguma razão, você hoje se tornou alguém que toma decisões sem oração. O que significa isso, bispo? Toda pessoa que em todo tempo toma uma decisão sem oração é alguém que não colocou o controle da vida nas mãos do Senhor. É alguém que não confia em Deus. Entenda, olha, eu vou te falar aqui, não é para você ficar chateado, mas todas as vezes que eu tomo uma decisão sem que eu consulte a Deus, eu estou dizendo, eu me basto, eu tomei a decisão porque eu não confio no que Deus tem para mim, porque eu não confio no que Deus vai querer fazer nesta situação, eu não confio como Deus vai me conduzir, então eu tomo a minha decisão por conta. Nossa, bispo, pelo amor de Deus, Ave Maria, nunca isso na minha vida. Mas é isso que nós estamos comunicando para Deus, é isso que nós estamos comunicando no mundo espiritual. É que parece que a gente vive no século 21, e no século 21 nós somos independentes, no século 21 nós temos o controle, no século 21 eu sei o que eu estou fazendo, no século 21 eu já tenho experiência bastante para fazer isso. Nós não temos. Você percebe que todas as vezes que o povo de Deus ia para a guerra, eles consultavam quem antes de ir para a guerra? Quem? O profeta. Enquanto o profeta não dissesse, vai, eles não podiam ir. Enquanto o profeta não dava a direção ou o direcionamento do que tinha que ser feito, eles não faziam. Vocês lembram o que aconteceu em Jericó? Eles chegam em Jericó, está lá as muralhas de Jericó, eles estão diante da tão sonhada terra prometida, eles estão diante de tudo aquilo que eles haviam durante anos esperado para acontecer, eles estão lá. E aí, como é que nós vamos tomar? Como é que nós vamos adentrar a estes muros, a esses portões, a esta fortaleza? Como? Deus deu a direção, Deus deu a estratégia, eles seguiram a estratégia, eles fizeram conforme Deus havia falado e as muralhas caíram. Então o que eu quero que você, como filho de Deus, entenda, que todas as vezes que nós deixamos uma decisão, às vezes por menor que ela seja, é nesta fissura, é nesta pequena brecha que o inimigo vai agir e vai atuar. É nesta pequena brecha que o inimigo de alguma maneira vai encontrar. Ah, bispo, mas então tudo agora, pera lá, então, tudo agora eu tenho que consultar Deus? Ah, você não faz isso? Talvez por isso algumas coisas podem não ter dado certo na sua vida. Porque nós temos que consultar sim. Nós temos que buscar direção sim. Nós temos que... Porque há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos, no plural, de morte. Então, às vezes, coisas dissabores que nós passamos na vida, a gente nem sabe por que está passando. Tem coisa que acontece, você nem sabe por que aconteceu. Tem coisa que você está enfrentando, fala, estou com um problema agora, por causa de uma bobagem, estou com um problema. É que, na verdade, isso foi desencadeado por uma decisão que você nem lembra que tomou, que você nunca, talvez nem vai saber que tomou, porque você tomou, simplesmente você agiu. Simplesmente me deu na telha, simplesmente eu tive vontade. Toma cuidado. Por isso Salomão fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Tem que guardar, gente, porque dele procede as fontes da vida. Então, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, sabe? Leve os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Veja, de verdade, o que você tem pensado. Veja de que maneira
você tem administrado os seus pensamentos? E ora ao Senhor: Senhor, afasta de mim o que não é bom. Senhor, olha, me mostra. Senhor, Sabe, é engraçado, eu vou de manhã, na hora do almoço, levar o Gabriel para a escola. E essa semana a gente teve uma das experiências que a gente acaba tendo, assim, coisas interessantes. Essa semana aconteceu uma na segunda-feira. Foi segunda ou foi sexta? Agora eu não me lembro. O Gabriel estava comigo no carro, e eu sempre oro. Eu falei: Gabriel, ora. E aí ele começou a orar: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por estar indo para a escola, por poder estudar nessa escola, o Senhor tem me abençoado. Obrigado pela minha irmã, que já hoje pela manhã estudou, vai voltar para casa agora, vai descansar. E mais ou menos assim ele foi orando. E aí ele foi falando: Senhor, abençoa muito a vida do meu irmão, que chegue muito trabalho para ele, porque ele vai casar, ele precisa da abundância financeira, tal. E ele foi orando, e eu achei bonitinho ele orar. Aí orou pela mãe, por mim: guarda meu pai no trabalho, tal, em nome de Jesus, amém. Aí quando ele acabou aquela oração, eu deixei ele na porta da escola, dei um beijo, entrou na Laura, deixei a Laura em casa e saí. E eu saí pensando, porque assim, todas as vezes quando eu vou orar com ele, essa é a oração que eu faço. E ele reproduziu a oração que nós fazemos do caminho de casa para a escola, que eu sempre faço com ele, todos os dias. Ele reproduziu aquela oração da mesma maneira com que eu oro. E eu falei: olha que interessante. Ou seja, ele guardou essa palavra no coraçãozinho dele, e na hora que eu disse: você ora, ele não titubeou: não, pai, ora você. Não vou orar, não. Não, ele simplesmente, porque aquilo estava guardado no coração dele, e ele exteriorizou o que estava no coração dele. O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a guardar algumas coisas no nosso coração, para a gente exteriorizar. Senhor, por exemplo, o salmista, ele guardava no coração e ele exteriorizava. Olha o Salmo 119, é Davi exteriorizando o que estava guardado no coração. Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Então, olha, ele vem e diz assim: Senhor, afasta de mim o caminho da falsidade. Amado, essa é a oração que nós temos que fazer. Senhor, afasta de mim o mal. Senhor, me faz enxergar o que eu não estou enxergando. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Senhor, como é que eu ajo nessa situação? Senhor, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Porque, vou te falar, para encerrar, queria falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente toma uma decisão e a gente não consulta a Deus. E depois a gente vai para justificar ou para resolver o problema. É uma demanda que você não tem noção. Às vezes tem coisa que porque você não consultou a Deus, sabe, não orou, aí você vai lá e fez. Mas depois, para você consertar, é uma demanda problemática. Às vezes tem coisa que foge do teu controle, escapa da tua mão. Às vezes você perde a oportunidade, você perde uma bênção, você perde a realização de um projeto de Deus para a tua vida, porque simplesmente você não fez uma oração. Você não buscou se Deus estava naquilo, se aquilo foi de Deus para a sua vida ou não. Amados, a Bíblia fala que mentiroso e enganoso é o coração. E a Bíblia também diz que o coração ele é desesperadamente corrupto. Então, pensa o seguinte: sempre que você estiver diante de alguma coisa, pensa: meu coração mente e engana. Meu coração pode estar querendo me enganar, mas Deus não vai me deixar ser enganado. Senhor, se há um engano aqui, me mostra. Senhor, se há algo aqui que não é bom, abre os meus olhos para eu enxergar, para eu entender. Porque Deus sempre vai falar conosco, Deus sempre vai nos mostrar, Deus sempre vai abrir os nossos olhos para nós enxergarmos o que Ele tem para nós. Deus mostra, igreja. Deus vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Deus vai te mostrar que decisão você vai ter que tomar. Deus vai te mostrar se é certo, se é errado. Deus vai te mostrar se ali é cilada ou se ali é bênção. Porque também tem o contrário, é verdadeiro. Às vezes tem coisa que você está achando que é uma cilada, é uma oportunidade. Tem coisa que você está achando que é um laço, e não é um laço, é uma grande bênção de Deus para a sua vida. Mas como que eu vou perceber isso? Debaixo de oração, debaixo da direção de Deus. Nós somos um povo dependentes de Deus.
Nós somos um povo que não podemos depender de Deus da boca para fora, né? Como eu disse aqui há pouco, Deus está no controle, mas não está no controle coisa nenhuma, porque eu não deixo Deus controlar, pelo contrário, eu é que assumi o controle, eu é que estou controlando tudo e estou fingindo que Deus está no controle. Eu estou fazendo do jeito que eu quero, Deus está no controle. Eu estou fazendo do jeito que eu quero. Não, Deus me deu uma direção, eu estou fazendo do jeito que eu quero. Não, Deus está me conduzindo para um caminho agora, mas eu estou fazendo do jeito que eu quero e estou pondo o nome de Deus. Não adianta fazer do seu jeito e porque você pôs o nome de Deus, que Deus vai ser o autor. Não é porque a gente, no final da frase, fala, em nome de Jesus, que Jesus vai ser o autor. Ele não assina a obra que ele não inicia, que não é dele. O Senhor não vai assinar nenhuma obra na tua vida que não é projeto dele. Ele não vai. Ele não vai assinar nenhuma obra na tua vida que não foi ele que preparou para você. Por isso, busque direção em Deus. Por isso, ore. Por isso, nós temos que ter este alinhamento na vida espiritual. Dentro desta série eu falei, não basta apenas a gente ler a Bíblia, ler. Ai, bispo, pelo amor de Deus, ler a Bíblia é a coisa mais maravilhosa da vida. Oi, é lógico que é. Mas até dentro da teologia tem teólogo ateu. Dentro da teologia tem teólogo ateu. Conheci uma irmã da nossa igreja, uma pastora da nossa igreja, que fez Mackenzie, teologia na Mackenzie, e ela tinha um professor ateu. Dava aula, conhece toda a palavra e é ateu. Ué, e aí? Para que conhecer mais a palavra do que o próprio diabo? E ele não crê nela. Pelo contrário, ele quer que ela não se cumpra na sua vida, mas ele sabe que ela vai se cumprir. Então, nós, amados, precisamos ter esta direção, nós precisamos ter este caminho, sabendo que é na palavra de Deus, sim. Ainda é a moda antiga, joelhinho no chão, que Deus vai ouvir o seu clamor. Ainda é sim, pedindo para Deus abrir os seus olhos. Assim como Davi falou, afasta de mim, ainda é assim. Nós temos que fazer isso, nós temos que buscar a direção em Deus. Não pense que Deus te deu carta de alforria, porque Ele não te deu. Não pense que Deus te deu autorização para legislar, é assim que fala, legislar em causa própria. Ele não te deu. Ele não te deu autorização para você fazer do seu jeito e assinar em nome dele. Não, você não assina em nome de Deus. Você não faz do seu jeito e diz, não, porque Deus mandou. Não, senhor, não, senhora. Não, porque estou fazendo isso aqui e tenho certeza que Deus vai abençoar. Não, senhor, não, senhora. Não, Deus não abençoa nada que Ele não começou. Amém? Então, vigie os seus pensamentos. Perceba se os seus pensamentos estão levando você a agir de acordo com a vontade de Deus. Se os seus pensamentos não te levam a agir de acordo com a vontade de Deus, você precisa vigiar, mudar isso, realinhar essa questão da sua vida com Deus e, a partir de agora, agir dessa forma. Amém? Se você já... Mas eu já tenho agido assim. Oi, louvado seja Deus. Continua fazendo. Está dando certo, vai continuar dando certo ainda. Amém? Bispo, bispo, isso é minha história, isso é minha vida. Eu sou assim desde sempre. Aleluia! Continue sendo, Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar te honrando, Deus vai continuar te abençoando, vai continuar assinando a obra que Ele começou na sua vida. Não há problema nenhum. Amém? Esta palavra corta para os dois lados. Quem já faz, continue fazendo. Quem não faz, faça. Quem fazia e não faz, volte a fazer. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. O pessoal da edícula, que está aqui ou que está em casa, não é para ficar chateado com o bispo, hein? Até porque quem ficar chateado com o bispo, o que vai acontecer? Vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. E quem ficar chateado com o bispo,
vai ser comido. E tem uma também que fala assim, quem não der o dízimo. Vocês viram? Quem conhece esse louvor? Eu vou trazer domingo aqui, o grupo de louvor vai cantar. Quem conhece esse louvor? Isso na voz do Zé Carlos, meu Deus, vai ser comido de bicho. Amém? Você não vai ser comido de bicho. Você é bênção de Deus nessa terra. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, eu sei que o Senhor nos ama com amor incondicional. E a tua palavra diz que se nós nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, nós vamos ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. E eu sei que às vezes na nossa caminhada, há sim um desvio para a direita, um desvio para a esquerda, mas graças a Deus, hoje o altar foi esta voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu te agradeço, Pai, por esta voz, por ser esta voz na minha vida em especial. Eu te agradeço por ser esta voz na vida deste ministério. Eu te agradeço por ser esta voz na vida de cada pessoa agora pela internet, por cada vida, por cada família que está aqui neste momento. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque tudo que nós temos recebido do Senhor é para o nosso bem, é para o nosso benefício. Pai, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a guardar os nossos pensamentos, como está escrito na tua palavra, levando todo pensamento cativo, preso à sua obediência, ou seja, levando todo pensamento para que ele seja de acordo com aquilo que a tua palavra nos orienta. Fala ao nosso coração, não ao nosso coração carnal, mas à nossa mente espiritual. Nos mostra, Deus, o caminho a seguir. Se alguém está sem direção, Pai, ilumina os olhos do entendimento deste filho e desta filha. Se alguém está com medo, Pai, mostra que o medo não é o caminho. Se alguém, Deus, hoje se limita, está sendo controlado pela vontade de outra pessoa, se alguém está sendo controlado pelo pensamento, pela vontade explícita de outra pessoa, por quem quer que seja, que não o Senhor, que isto cesse, que esta pessoa dê um basta, que esta pessoa, Senhor, possa quebrar esta barreira, esta amarra, esta algema satânica e maligna, Pai, que aprisiona e que impede o seu povo de avançar e de seguir para voos mais altos. Por isso, eu entrego, Pai, cada uma destas vidas que aqui estão, aqueles que estão pela internet, que estarão em algum momento, Pai, assistindo esta mensagem, para que sejam, Deus, tocados, trabalhados, lapidados e transformados pela Tua palavra, porque ela sim é lâmpada para os nossos pés, ela sim é luz para o nosso caminho. A Tua palavra sim é a verdade que liberta e que faz voar voos mais altos em nome de Jesus. E a igreja que ama ao Senhor, diga amém, amém